Por que Deus tem raiva de mim? Por que Ele interfere nas tragédias de outras pessoas e nas minhas não? Você já ficou com essa dúvida? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus não acaba com o mal de uma vez que está na minha vida, mas de algumas pessoas Ele interfere? Vamos conversar sobre isso aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Meu querido, minha querida, você precisa entender uma coisa. Deus, Ele criou todas as coisas e deu autonomia. As coisas vão funcionar naturalmente, ok? Errado é quem promete para você que Deus vai interferir em todas as tragédias. Errado é quem fala com você o seguinte: Deus no controle. Deus está no controle quando Ele impedir o mal de acontecer. Se Ele não impedir de o mal acontecer, então Ele não está no controle ou perdeu o controle. Vai haver um tsunami. Se Deus colocar a mão e impedir o mar de invadir a terra, Ele está no controle. Agora, se o mar invadiu a terra, Deus teria perdido o controle. Ele está no controle se Ele segurar as placas tectônicas e impedir um terremoto. Se o terremoto aconteceu, Deus teria perdido o controle da situação. Então, em primeiro lugar, você precisa entender: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O dia que nós entendermos isso, o dia que essa fé entrar no nosso coração, na nossa mente, tudo vai mudar. Você precisa crer, Romanos 8:28. Tudo que Deus permite acontecer é porque Ele te ama, é porque Ele quer o seu bem. Esse texto não está dizendo que todas as coisas que vão te acontecer serão coisas boas, mas que tudo que te acontecer vai cooperar para o seu bem. Entende isso aí? Então, quem promete para você só bênção, só vitória, você não vai ter derrota, você vai estar por cima e não por baixo, você vai ser cabeça e não cauda, você vai comer o melhor dessa terra. Essas coisas são interpretações erradas de textos da Bíblia e prometem para você o que Deus não prometeu, entende? Prometem para você promessas que foram para Israel ou para pessoas específicas dentro de Israel. Tiram da Bíblia e dizem que são promessas para você. E eu poderia colocar aqui vários textos explicando isso para você, mas eu quero colocar Lucas capítulo 4, o contrário, viu, querido? Deus agir, Deus interferir, Deus abençoar, esse não é o modo de operação de Deus, ok? Ele vai fazer isso com uma pessoa ou outra, mas não pergunte por quê, que eu não sei, que só com uma pessoa ou outra. Esse é o grande problema. Ah, porque Deus fez com a minha vizinha, ela pagou o preço X, ela fez o voto tal, o jejum tal, e com ela aconteceu. Eu paguei o mesmo preço, eu fiz o mesmo jejum, eu fiz o mesmo voto e comigo não aconteceu. Primeiro, você não tem que fazer nada para Deus te abençoar, nada. Deixa eu dizer para você uma coisa: quando Deus interfere, essa é a exceção, não a regra, não a doutrina, não a promessa. Eu poderia falar vários textos, mas vamos lá. Lucas capítulo 4, Jesus havia acabado de ler um texto pela primeira vez dentro da sinagoga, e ela disse assim, quando houve fome durante 3 anos e meio em Israel, Elias decretou que não ia chover 3 anos e meio sem chuva e fome em Israel. Havia muitas viúvas em Israel, o povo de Deus, a nação eleita, a nação escolhida, mas ele foi enviado para uma viúva de Sarepta, que fica fora do país, fora da fronteira de Israel. Por que Deus não abençoou as viúvas de Israel naquela época? E aí ele continua. Eliseu, haviam vários leprosos em Israel, mas Eliseu curou apenas o Naamã, que nem de Israel era, entende? Então, a viúva de Sarepta, fora de Israel, Naamã era dos assírios, né? Então, fora de Israel também. Ele não curou ninguém lá dentro. E quando Jesus andou aqui na terra, ele curou todos os cegos. Foram todos os cegos que foram curados. Foram todos os paralíticos que começaram a andar. Todos os surdos, mudos que passaram a ouvir e falar.
Foram todos os leprosos que foram purificados? Você está entendendo que Deus agir, Deus interferir é uma exceção à regra? O Evangelho mostra o seguinte: no mundo tereis aflições. Vocês que querem me seguir vão ter a sensação de uma ovelha no meio de lobos. Vocês vão ter a sensação de ovelha sendo entregue ao matadouro o dia inteiro, entende? Por muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. Vão ter vários textos como esse. Então, Deus cria as coisas e dá o curso natural, aquilo vai seguir a natureza. Se as placas tectônicas se abalarem e acontecer um terremoto, ele não tem obrigação de impedir. Se o mar quiser invadir a terra, ele não tem obrigação de impedir. Se alguém vai ter câncer e vai morrer, ele não tem obrigação de impedir. Você entendeu? Sempre foi assim, no Antigo e no Novo Testamento. Por que ele age na vida de uns e de outros? Aí é mistério, ninguém consegue entender. O problema é que o evangelicalismo diz que ele vai interferir na vida de todos, vai ser bênção para todos, vitória para todos, cura para todos e milagre para todos. Deus não tem raiva de você, Deus não está com raiva de você. Não é por causa de pecado, porque você não é dizimista ou porque te faltou fé, é porque essa não é a forma de Deus operar, entendeu?